Observe se o seu corpo está bem acomodado, se você está descontraída. Nossa, assuma uma posição bem confortável. Sinta-se bem à vontade. Preste atenção nos ombros, sinta se eles estão tranquilos. Sente a princípio o seu rosto. E apenas sinta o teu rosto. Se notar que o seu rosto está tenso, vamos redesenhar nossa face. Isso é muito interessante. Procure redesenhar a sua face. Libere a testa, libere as maçãs do rosto. Deixa o nosso semblante bem tranquilo, bem sereno. Sente alguma coisa solta dentro de cima. Procure visualizar com bastante tranquilidade que é como se o teto da sala fosse aos poucos ondulando, dando lugar a um céu aberto, repleto de estrelas. E visualize que de repente você está dentro de uma floresta. E você sente na sua frente, lá longe, uma chama de luz. Você então caminha em direção a essa chama de luz. E sinta que as árvores, a atmosfera dessa floresta vai te compartilhando uma luz que vai impregnando o teu corpo. A cada passo que você dá em direção a essa chama, como se fosse uma fogueira de uma luz branca, quase dourada. Você vai em direção a essa fogueira, essa luz espiritual. Cada passo que você dá, você vai deixando todo o peso, deixando a natureza trabalhar a tua energia, renovar. Você então chega bem próximo dessa chama, dessa fogueira espiritual. Você então entra dentro dela. Deixa esse fogo espiritual queimar toda a carga espiritual que você trouxe com você, ou que você já vem carregando há alguns dias, te renovando. Sente esse fogo te envolvendo também as entidades que estejam com você. Esse fogo vai queimando cada vez mais forte. Em alguns momentos você sente que você simplesmente some dentro desse fogo. Pense em paz. Pulse a palavra paz na sua mente. Paz e luz. Você então aos poucos vai saindo dessa fogueira do outro lado, como se você deixasse uma veste lá dentro, uma veste que se entregou.
você. Eu estou à altura de qualquer desafio, pois eu estou ligado à inteligência superior. E sente a música como se ela estivesse tocando todo o teu corpo. Deixando a tua sensibilidade aflorar. Vamos renascendo neste momento. Abandonando um pouco essa hipervalorização em relação ao futuro. Vamos ficando aqui nesse instante, aproveitando esse momento. Neste instante, neste momento, você não tem nenhum problema, por incrível que pareça. Vamos abrir os olhos, soltando. Acender a luz. O celular que você vai tocar, escreve. Vamos fazer exercício, gente. Oh, nossa, maravilha. Embora. Tenho feito bastante exercício de meditação. Tão bom. Bem, ótimo. Essa é a oitava, é a última aula do segundo módulo. Acho que é a terceira. Eu estive conversando com Deus e é superação, mas perdeu tudo para reconquistar, né? Será que você uma vez falou na aula que não precisa ser pobre, nem perder tudo, né? Mas pelas histórias que a gente vê, 80% primeiro tem uma desgraça terrível, depois... Não, na verdade não, na verdade não é a maior parte, né? E talvez muitas pessoas tenham que passar por isso. A maior parte acaba necessitando de uma experiência de alto impacto, de cunho pedagógico em termos espirituais, para se render. É necessário? Obviamente não, claro que não. Porque, como a gente já sabe, né? A natureza e o universo, eles estão operando sempre. É impressionante, se você estudar a natureza do universo, a natureza da realidade, né? Por exemplo, está embutido no comportamento da matéria um certo grau de incerteza. Isso dentro da visão quântica, né? Isso quer dizer o quê?
que tudo é muito livre, né? Nada está tão determinado como a gente acredita, e há uma tendência muito forte na estrutura das coisas, tanto da natureza quanto da matéria, sempre o caminho de menos esforço. Por exemplo, se você estudar o comportamento da luz em termos físicos, você vai entender que na física da luz, a luz está sempre se propagando, buscando um caminho de mínimo esforço, né? E esse caminho de mínimo esforço é sempre uma linha reta, tá certo? Então é bonito a gente começar a entender que é como se todo o universo estivesse a favor do fácil, a favor do mínimo esforço. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque você vê isso na natureza, você vê isso no comportamento dos corpos cósmicos, você vê isso em tudo, menos na mentalidade do homem. Então percebam, né, que há toda uma cultura que nós mesmos nos embasamos dentro de nós, que conscientemente ou não nos leva, isso que é o mais curioso, nos leva a uma oposição diante da natureza do universo. Então nós ainda estamos nos opondo, né, à natureza das coisas. E com isso nós criamos o quê? Dificuldades múltiplas. Para quem viu o vídeo do Eckhart, quando eu passei aquele vídeo, aquele trecho, ele coloca uma coisa muito interessante. E hoje a gente vai explorar alguns outros pontos para a gente entrar, né, mais nisso. Ele coloca uma coisa assim, bem simples, né? Como toda pessoa desperta. Simples e profundo. Tudo que você precisa é estar totalmente aqui e agora. E o que você necessitar virá até você. A natureza, o universo irá prover isso. De alguma forma ele irá prover. Se você realmente, não é, estiver alinhado com esse instante, né? E esse alinhamento, ele é uma coisa muito simples. Não é só estar aqui na sala, né? Hoje a gente vai ver isso com um pouco mais de profundidade, mas é como eu falei, começar a mudar um pouco a forma como você se relaciona com o teu pensamento, com as tuas emoções e, consequentemente, com as coisas fora. Porque dentro de uma lei, da lei metafísica, dentro de uma das leis metafísicas, existe a lei que mostra o seguinte, que aquilo que eu sou para o mundo ou para as pessoas é aquilo que eu sou para mim, em primeiro lugar. Ou seja, se eu tenho uma relação X comigo, eu estabelecerei a mesma relação com o que está fora, tá? E todos que estarão fora tenderão a estabelecer uma relação comigo também muito semelhante, tá certo? Isso é uma lei, quer você acredite ou não, ela está em vigor, sempre esteve no universo inteiro, né? Ou seja, o mundo irá me tratar da forma que eu me trato, as pessoas irão me tratar da forma como eu me trato, eu lidarei com os outros da forma como eu lido comigo. Isso é um processo reflexivo, o tempo inteiro é reflexivo, tanto meu para com os outros, quanto dos outros para comigo, e assim sucessivamente, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: tudo começa e termina em mim. Tudo começa e termina em mim. Então, o movimento fundamental, ele sempre começa com a gente, para que eu consiga mudar as coisas. E aí entra um ponto, né, gente? Aproveitando a ótima pergunta que a Lucy fez, a gente precisa, portanto, começar a entender o que é essa relação fácil comigo. O que significa isso, Horácio? O que significa eu me relacionar de uma maneira leve, gostosa, fácil comigo, que é o modo natural? Então, veja, vamos começar sempre a afirmar isso dentro de nós, que agora já está para a gente criar essa ligação. Não
a partir de agora, isso já está mais que claro para vocês, para mim, que se fala, que já não há agora mais diferença entre essas duas circunstâncias aqui, certo? Ó. Eu vou adicionar mais uma palavrinha aqui. Isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. Vice-versa, gente. E há um terceiro elemento que é o resultado disso aqui. Ou seja, quando eu me coloco numa relação fácil comigo, eu já estou atuando de uma forma natural e, portanto, espiritual. Estou partindo lá do básico, então a gente vai aprofundar isso aqui, certo? E, consequentemente, isto aqui, ó, resulta uma outra coisa. Ó, vamos entender isso aqui, gente. Vocês vão ver onde vão chegar, que bonito. Com a sabedoria espiritual, que é sempre muito simples e profunda, ela traz luz para nossas consciências e, consequentemente, traz luz para as nossas vidas, de modo que nós consigamos modificar as estruturas que tanto nos incomodam no nosso dia a dia. Cada um tem as suas, seja em que esfera for. Tá? Então, portanto, Luci, realmente, será que 80% das pessoas precisam da cacetada de trauma para realmente virar o jogo? Precisa, infelizmente precisa. Mas precisa porque isto é o sistema que funciona desse jeito, ou porque essas pessoas, de alguma forma, por mais que repetem as mesmas experiências, não conseguem modificar a forma como elas estão se manifestando. Óbvio, agora está claro, que é claro que é o segundo ponto. Aliás, isso os filmes mostram. O cara está arrogante, está desconectado dele mesmo. Aí nós vamos chegar lá para ver o que é essa manifestação natural. Isso tem tudo a ver, óbvio, né, com o despertar da consciência. A manifestação natural, que, portanto, é a manifestação que te leva a isso. Essa palavra é uma palavra muito interessante, né? Função. O que vocês entendem por função? É o desempenho que você veio para ter nessa vida. Ótimo. Desempenho, ou seja, né, capacidade De lidar com a sua realidade. de lidar, ou a capacidade de funcionar na vida. Por exemplo, né, gente, hoje é muito interessante, né, porque eu estou com um tema já orbitando dentro de mim há um tempo, e o astral, a egrégora do grupo hoje está muito propícia para a gente falar desse assunto. Muito. Né? Você sabe que nesse curso, uma opção que eu fiz, da linha didática que eu optei, foi deixar a coisa fluir de uma forma mais espiritual do que intelectualizada e racional. Até que eu nem preparo de uma forma formal a sequência da aula e deixo fluir. Né? E então o que acontece? Hoje a gente está precisando falar muito disso, porque a aula do grupo está com essa questão muito forte. Tá? Então a gente precisa falar e obviamente que vai enriquecer o tema que a gente vai trabalhar hoje. Então veja, funcionamento, capacidade de funcionar, né? Ou seja, vocês concordam que quando você tem uma máquina, que se ela estiver toda bem ajustadinha, você liga, ela funciona perfeitamente bem e executa aquilo que ela se propôs ou aquilo que faz parte da estrutura que ela foi construída. Então, você tem uma máquina de lavar lá, o cara que projetou aquilo, ele organizou uma estrutura para que ela fosse capaz de lavar roupa de uma forma inteligente, de uma forma eficiente, né? Então ela funciona super bem. Agora, a partir do instante que alguma coisa lá dentro perde um ajuste, ela começa a ter um comportamento disfuncional. E isso vai comprometer o quê? O desempenho. Pergunta é,
Como anda o seu desempenho na vida? Como anda a função, a sua função? Cada um tem uma função, certo? Você nasceu, você reencarnou, e a tua estrutura espiritual, ela foi toda elaborada pelas leis do universo e pelas leis da essência, né? Ela foi toda elaborada para que você fosse capaz de, ao se manifestar nesse plano, realizasse o seu propósito ou a sua função. Então veja, ó, vamos agregar outros itens para a gente entender isso. Então, natural e espiritual, vamos por mais uma outra coisa. Facilidade. Esse é isso agora. Vamos construir essa imagem. Vamos construir essa imagem. A natureza pensa em termos de certo e errado? Não. Não pensa. A natureza opera dentro de valores morais? Também não. Então a natureza é amoral. Não é nem imoral, nem moral. Ela é amoral, ela está acima da relação moral e imoral. Tem até um livro muito bom de um rabino que acabou se transformando numa peça, e quando essa peça voltar a cartaz, vão assistir essa peça. 2 vezes. A alma imoral. A mulher, gente, ela dá a peça inteira nua. Ela aborda o Senhor de uma forma tão envolvente que a nudez dela se torna a última coisa que você vai se chocar, vai ficar prestando atenção. É uma coisa impressionante. E ela vai discorrendo sobre exatamente essa questão da natureza imoral da alma. Na verdade, não é uma natureza imoral, é uma natureza amoral, porque ela está acima da moral e da imoralidade. Então, para que haja imoralidade, o imoral é aquele que subverte a moral, certo? Ele se opõe à moral, muitas vezes até de forma agressiva. A alma não é agressiva, ela está acima, não existe a relação moral e moralidade. Ela é amoral. Tá? Por exemplo, como é que a gente sabe disso? Eu dou um exemplo bem simples, bem biológico para a gente entender. O nenenzinho, o bebezinho, quando ele vai lá, pela primeira vez, mamar no peito da mãe, ele tem ereção no pênis dele. Vocês sabiam disso? Não. Tem ereção. Mostrando que aquilo ali não é nenhum ato de perversão, é apenas a natureza da biologia do homem. Estímulo, resposta. Agora, coloca a cabeça de um religioso ferrenho para avaliar um fato desse. Interna a criança. É interessante, gente, a gente observar esses processos. Quanta coisa é natural, quanta coisa a gente se opõe por conta daquilo que está dentro da nossa cabeça. Natural. Pegou o estimular, é o primeiro momento de prazer do ser humano. É o prazer de sugar. A sucção, que é a fase oral, né, do ser, promove o primeiro contato com o prazer. E ele se excita, a biologia se excita, os hormônios circulam e o corpo então ele reage. O segundo momento de prazer dele vai ser, sabe quando? Quando ele aprender a controlar os esfíncteres. A fase anal. Ele aprende a controlar os esfíncteres. Isso para o bebê é uma experiência extremamente prazerosa. Então ele vai passando pelas fases, né? A alma moral. Tem um livro também, né, que vale a pena ler. Então, para nós que estamos aqui, né, procurando entender como funciona a psicologia desse despertar da iluminação, vocês hoje não podem mais sair daqui, a partir de hoje, vocês não podem mais sair daqui e subestimar essa nova visão que nós estamos propondo. Entendendo que, a partir do instante que eu me oponho a isso, essa oposição, ela não é uma oposição consciente, ela é uma oposição de algo que está em você. O ego impõe, de uma forma bastante categórica, que
você deve se opor a isto. Então nós nos opomos. E aí, como essa oposição, para a grande maioria, não é uma oposição consciente, a grande maioria é vítima dessa estrutura egóica, né? O que acontece? Você começa a se comportar de uma forma em que você está fora e não mais exposto às forças universais que poderiam te conduzir para este caminho. É uma questão de estar exposto ou não a estas leis. Então, quando você resolve lutar contra essas leis, que por incrível que pareça querem, e a coisa mais maravilhosa de falar é a gente começa a entender que por incrível que pareça, essas forças estão sempre te conduzindo para o teu melhor. Sempre. Aquela experiência que você está tendo hoje na sua vida, por pior e por mais desgastante que ela possa ser, já falei isso várias vezes aqui, ela está tentando te colocar numa posição no universo. Olha que bonito, né? Essas forças elas estão tentando te colocar num ponto do universo em que na hora que você chega naquele ponto, naquele lugar, é didático isso também, é um lugar, um espaço do tempo. Quando você chega naquele ponto, naquele lugar, você volta a recuperar a sua função. Você começa a funcionar. E ao começar a funcionar, as coisas começam a responder para que você elegantemente, não é, construa. E essa construção ela é muito espontânea, muito leve, muito fluida, para que você construa o caminho para a tua realização. Certo, gente? Como as plantas fazem, como os bichinhos fazem, como todos fazem. Então veja bem, natureza, esse lugar que eu volto é um ponto de natureza, um ponto natural. Obviamente que esse ponto natural, esse ponto do universo que as forças estão querendo te levar, é aquele ponto que faz com que você volte a ter atitudes com muito mais consciência e implica na transformação de atitudes egóicas. Uma atitude egóica que nós estamos já, bem envolvidos no curso, que eu falo sempre que é uma coisa tão presente nas pessoas e elas não percebem que isso está muito presente. Então, por exemplo, essas forças que estão atuando, forças espirituais do universo, pode dar o nome que você quiser, essas forças espirituais do universo, onde elas residem? Dentro. Eu não sei se você se deu conta que o núcleo do universo, olha o que eu vou falar, gente. O núcleo do universo está dentro de quem? O núcleo do universo, gente. Essa é a dose de entender. O mesmo núcleo que mantém todas as partículas da matéria em equilíbrio para que o universo material exista para você, está dentro de você. O centro do universo, ou o centro do átomo, está dentro de você. Essas forças elas partem de você para agir, para quê? Para promover você, para promover a manifestação do teu ser aqui nesse universo, certo? Então, obviamente, que se eu começo a me comportar de uma forma que se opõe a isso, eu vou entrar numa disfunção existencial que vai afetar alguma instância da tua vida. Seja financeira, seja afetiva, seja a realidade do teu corpo, o quanto essa realidade é afetada, hein, gente? Eu já sei, para mim já é uma coisa muito bem definida, muito clara, que quando você resiste muito, você se recusa, consciente ou não, ou a parte do tempo inconsciente, a entrar na dinâmica do universo, voltar lá naquele teu ponto, que é o teu ponto, para que você possa estar integrado com a dinâmica do universo, uma das coisas que vai começar a acusar que alguma coisa está errada é a tua realidade biológica. É o corpo. O corpo começa a acusar. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa está fora do lugar.
E aí começa os desequilíbrios na instância exterior. Mostrando. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, né, esse termo é um termo que para o espírito não existe, é um conceito egóico, por incrível que pareça. A dificuldade não faz parte, não pôs dentro de nós, não na cabeça, no coração. Gente, a dificuldade não faz parte do crescimento espiritual. O que faz parte são os desafios. Vamos entender isso. Vamos abrir mão dessa visão equivocada que a gente cria. A dificuldade não faz parte do crescimento espiritual, do desenvolvimento, né? O que faz parte são os desafios. Agora eu crio dificuldade, né? A partir do momento que eu resolvo operar fora da dinâmica do universo. Concorda? Não é verdade? E é isso que eu quero tratar com vocês, para a gente entender alguns pontos. Tá? Você tem uma pergunta? Porque já eu falo por mim, tá? Eu sou uma pessoa que, para mim, a parte espiritual é a coisa mais importante que me move. Eu procuro estudar, ler, fazer curso, procurar tratamentos, porque eu sei que eu tenho várias dificuldades. Eu estou consciente das dificuldades. Por que é tão difícil conseguir? Imagina, eu estou me comparando com uma pessoa que não tem consciência espiritual, que é um assassino, que é um estuprador, sei lá, uma pessoa ruim. Como que se eu que quero, não consigo? E procurador, como que um que não quer, que não está nem aí, que para ele gosta de fazer o mal, como é que ele vai conseguir se a gente quer e não consegue? Veja bem, dois momentos importantes. Fazer curso. Desculpa, Horácio, um segundo. Fazer curso. Tratamentos. Fazer curso, fazer tratamentos. Buscar a espiritualidade. Tudo isso é bobagem. Olha o que eu vou colocar. Por isso que nós temos um problema seríssimo. Nós ainda não sabemos realmente o que é praticar a espiritualidade. Não, mas independente de saber o que é praticar, eu peço, Não, pelo amor de Deus, calma, eu mostro que eu preciso aprender. Veja, não, mas independente do que eu faço assim, tentando. Não, mas eu mas quero, veja. eu coloquei, meu Deus, faça Amém. isso segundo a tua vontade. Ouça. Porque se você não ouvir o que eu quero te dizer, sem ter feito os teus filtros, você vai reincidir na mesma postura. Aí vira um ciclo vicioso. Você não percebe as tuas atitudes em termos práticos na sua vida. Essas atitudes te levam a certos efeitos negativos, ok? Só que você não sabe o tipo de atitude que você está tendo. Você está no modo de comportamentos egóicos que você não está prestando atenção. Resultados negativos. Claro, você está fora da dinâmica do universo, o resultado aqui vai ser sempre negativo. Só que no momento que você tem um resultado negativo e você não tem a consciência, você automaticamente se sente muito mal e desse mal-estar você se revolta. E dessa revolta você entra de novo no mesmo mal. Então vira um ciclo vicioso. Então o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta fazer curso, não adianta querer dar certo, não adianta buscar espiritualidade. Nada disso vai adiantar se, em termos práticos, você não modificar a relação que você tem com os seus pensamentos, que te levam a comportamentos egóicos. Entendeu? Não adianta. É isso que eu estou falando. Na prática, a espiritualidade ela deve ser compreendida. Porque senão você vai passar anos fazendo um curso, uma bagagem teórica fantástica, mas na prática você não sente que alguma coisa que está mudando, que as coisas estão se modificando. Entendeu? Qual é essa prática? Então, no caso de um estuprador, como eu falei, qual é essa prática? Não, mas Estar presente. por que você está falando do estuprador? Não, porque assim, eu quero, e me coloquei a favor desse movimento, de me colocar no fluxo natural. Não. Aí tá. Você achou interessante a ideia, mas você, na prática, você não está Eu quero sinceramente Não isso. importa que sinceramente, querida. Na prática,
Na prática, você não está bancando o que você acabou de falar. Tá, mas se eu que quero, estou procurando entender e tô Mas procurando, imagina, eu estou querendo colocar assim, você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Você não está ouvindo, Alessandra. Você não está ouvindo o que eu estou dizendo. Entenda uma coisa. Por mais que você ache interessante, eu estou me predispondo. Eu não sei se você está predispondo. Eu não sei. É muito claro que você não esteja. Por exemplo, será que você realmente banca confiar na vida? Para as tuas coisas abrirem? Ou você vive preocupado? Ou você vive ansiosa? Você está entendendo? Então quer dizer que na prática você não está bancando a espiritualidade. Na prática você não está optando pelo caminho mais fácil, que é de confiar na vida para valer, ao ponto de você olhar para o caos que se formou, êxito de N atitudes egóicas, que você teve, que eu tenho, que todo mundo tem, né? Atitudes inconscientes, egóica e inconsciente, que levaram a formar aquele caos. Então o primeiro passo, eu falo sempre para as pessoas, quando você está numa situação muito difícil, não existe muito difícil. Mas a gente sente assim. E por que a gente sente? Porque, primeiro, por que a gente sente que é muito difícil? Nós temos uma situação muito difícil. Primeiro, não existe nada difícil. A sua relação com aquilo que faz você se sentir difícil. Primeiro, eu não aceito que a coisa está como está. Gostaria que fosse diferente. Sim, Já começa a resistir. Já começa a resistir ao fato. Puxa, eu vou ter que lidar com esta droga. Tá ali. Vou ter que lidar com isso. E o caminho mais sábio, o caminho da luz, é aquele, deixa eu me alinhar com isso, com toda a intensidade, olhar para isso com toda humildade. Puxa, eu sei que isso é um fruto de uma criação que eu provoquei, inconsciente ou não, seja egóico ou não, mas eu estou totalmente envolvido neste processo, eu assumo, né, este processo e eu vou transcender esse processo, trazer toda aquela confiança bonita na vida, sabe? Na força da vida, aquela confiança que vem, que faz com que você, ok, mas veja bem a disposição que me está saudável agora, né? Então, eu estou em aliança com aquilo, eu estou leve por dentro, porque tem uma coisa aqui em mim que pulsa, eu acredito nessa coisa que vai fazer com que tudo se transforme. Mas eu estou vendo o conjunto de coisas que eu estou trazendo aqui. Vou procurar fazer o que eu posso fazer para transformar aquilo, o que estiver no meu alcance. O que estiver no meu alcance. Se não tiver nada no meu alcance, eu vou entrar nesse estado de rendição muito positiva, me mantendo leve, né, em conexão com a minha alegria. Isso é espiritualidade na prática. É isso que traz a transformação, que traz a mudança. Agora, não adianta você querer dar certo, não adianta você querer mudar as coisas, não adianta você querer resolver as coisas, se no dia a dia, na interface com o mundo, você é uma pessoa pesada, você é uma pessoa que está com medo, você é uma pessoa que está reclamando, você é uma pessoa que está chorando, e portanto você é uma pessoa que está, mais uma vez, incorporando um dos piores papéis no universo, que deforma você para a vida, que é vítima. Vitimismo, eu ia falar vitimismo. Porque você, como um fator causal, isso é uma coisa que está muito clara, você como causa, gente, imagina, você é um fator poderosíssimo, você é simplesmente a causa de tudo. Olha o que eu estou colocando, você é simplesmente a causa de tudo. Então, no momento que você se reduz, se agride, te forçando a caber nesse papel pequeno da vítima, imagine o nível de disfunção que você está colocando. Porque você está simplesmente tentando colocar um papel num lugar muito pequeno algo que é infinito. Você está tentando empurrar o infinito para um lugar extremamente apertado. Isso é, olha, gente, olha a complexidade por trás do simples ato de você, consciente ou não, se colocar na vítima. Achar que tudo está contra você, que a vítima ela vê assim,
tudo está contra mim, estou sendo injustiçada, eu não mereço passar por isso, o que está acontecendo, eu faço tudo. Isso é tudo vítima, isso é uma visão completamente deformada das coisas. Por isso que, voltando à pergunta que fomentou essa nossa discussão hoje, que está dentro do nosso tema, por isso que a maioria não consegue fazer a coisa mais natural que uma criança de 5 anos consegue, sem ter conhecimento. Que é como realmente praticar espiritualidade no meu dia a dia de modo que eu entre neste módulo para que então eu consiga realizar o que a proposta que o universo tem para mim. Como que vocês acham, por exemplo, que o Eckhart, vou usar o exemplo que é a base do nosso estudo aqui, certo? Como que vocês acham, por exemplo, que o próprio Eckhart, sem fazer absolutamente nada, literalmente nada, ficar plantado no banco por 2 anos, de repente, estartar um processo que fez com que ele se literalmente curvasse o mundo em sua presença? É um troço de louco. É verdade. Uma pessoa sem esforço atingiu uma realização tão bonita, né? Hoje é uma pessoa que afeta milhares Mas de ele pessoas. tirou o desapego, tirou o ego de baixo. Sim, é isso que eu estou tentando fomentar aqui com vocês e mostrar os caminhos mais fáceis para a gente criar esse movimento. E ele perguntando para ele, mas vem cá, ele falava que o pai dele morava na Espanha, o pai dele. E um dia o pai dele foi visitá-lo. Estava no hotel e ele já tinha passado por esse processo, ele era uma fase bem recente, né? E ele, feliz da vida, ele fala que desde o momento que ele estava lá no parque sem fazer nada, e ele chegou num ponto que entrava no apartamentinho que ele tinha, e falava assim, que quem entrasse lá e olhasse o apartamento dele, suporia assim, que quem está aqui vive abaixo da linha da miséria. O apartamento dele era assim. Como é que é? Quem entrasse lá, ele falava que quem entrasse no apartamento dele, ele iria dizer, olha, quem vive aqui está abaixo da linha da miséria. Uma cadeira aqui, sem nada. Sim, porque ele não tinha nada. Não tinha nada. E aí o pai dele chegou, acho que em Londres na época, e ele foi visitar o pai dele e tinha uma bicicletinha. Ele foi feliz na vida. Livre. Livre, gente. Livre. Sem medo de absolutamente nada. Livre. Ausência absoluta de medo. E aquele estado de riqueza interior, de prosperidade. Né? Pleno de si. Feliz. E foi, parou a bicicletinha dele velha lá no estacionamento, o pai dele olhou lá na janela. O pai dele ficou horrorizado. Meu filho, o que está acontecendo com você? Você está andando de bicicleta, mas qual é o problema? Ela me leva onde eu preciso, não tem nenhum problema. Aí o pai dele, quando chegou no apartamento dele, ficou chocadésimo, assim, porque o apartamento não tinha nada. Muito simples, né? E ele fala que desde esse acontecimento, dessa visão dele, ele nunca se sentiu pobre. Ele nunca se sentiu pobre. Muito pelo contrário, se sentia pleno. Mas é porque ele quis entrar nesse processo. Não, no caso não foi nem uma questão de querer, né? Eclodiu. Não houve querer, e ó, só aproveitando, não exige querer. Nós vamos ver isso depois. Não é querer entrar no processo. Porque querer é do ego. Quanto mais você quer, mais você atrai mais querer. Tá. Porque o que justifica o querer é não ter. Não é? Tudo que você quer, você só quer porque você não tem. Não é isso? É. Então, é ou não é? Fez sentido o que eu disse para você, Lucy? Faz. Você só continua querendo quando você não tem. Se eu tenho, eu paro de querer. O querer está ligado ao ter, né? Não é verdade? É. Se eu tenho, eu paro de querer. Então, toda vez que eu entro na frequência do querer, eu mobilizo o universo para continuar querendo. E para que eu continue querendo, eu não posso ter. Então, o universo não compartilha as tuas fontes.
O universo não compartilha as tuas fotos, porque a informação que está implícita por trás do querer, a comunicação universal que você estabelece a partir do querer é: olha, não me dê, porque eu quero. Então, para eu continuar querendo, eu não posso ter. Se eu tenho, eu não quero mais. Né? E ele fala isso, que ele nunca, em nenhum momento, se sentiu pobre. Ele nunca se sentiu pobre. E ele fala, para quem já leu as obras dele, ele fala que a verdadeira prosperidade é você reconhecer a cada instante e agradecer. É o que Por quê? agradecer a cada instante. Agradecer. Reconhecer a cada instante. Por exemplo, nesse exato momento, se você tiver no ponto certo, você experimenta, talvez você experimente o que é estar realmente presente aqui. E aí você também reconhecerá que nesse exato momento você não tem problemas. Isso eu entendo. Nesse exato momento você não tem problemas. Se a gente sentir, a gente consegue fazer isso. Se estiver totalmente aqui. Ah, mas as coisas têm que estar tudo futuro. No momento certo, você vai lidar com esses desafios, mas lide com eles quando for o momento. O momento agora aqui não é de pensar em problemas ou nos desafios, é apenas estar aqui na aula, desfrutando desse instante, com toda a tua intensidade. Privilégio. Eu me sinto Certo? privilegiada. Ah, mas eu tenho tanto. Mas você vai viver até daqui a pouco? Vou? Não sei. Você sai dessa porta e tem um infarto fulminante. Nossa, quanta energia gasta desnecessariamente, não? Poderia ter usado para viver plenamente esse instante curtíssimo, não, mas ficou lá maquinando. Masturbação mental. Exatamente. Claro, agora no momento certo você vai lidar com isso e você vai lidar com toda a elegância do mundo. Então são esses, isso que eu estou colocando, que vai aos poucos trazendo toda uma nova estrutura de realidade para você transcender os desafios. Mas uma coisa é certa, que se há uma questão desarmônica, é porque você ainda está se opondo a isso aqui. Você ainda está insistindo pelo caminho mais difícil. O Eckhart, essa fase que ele teve, né, foi uma fase transitória, ele passou por ela com todo o respeito, honrando aquele instante como ele era, né? Honrando tudo aquilo que ele tinha. Aquela única cadeira que estava na casa dele lá, ele honrava a presença daquilo, tinha respeito por aquilo. E de repente, por ele estar nesse estado de aliança com a vida e dentro da dinâmica do universo, de repente, no belo dia ele acorda, isso são histórias que vocês não vão achar em mim, porque ele conta. Um belo dia ele acorda e ele sente que alguma coisa queria nascer na realidade através dele. Sabe o que ele faz? Ele simplesmente sente que alguma coisa queria vir ao mundo através dele. Ele não sabia o que era, mas ele sentia isso fortemente. Então, alguma coisa quer se expressar no mundo através de mim. O que é isso? Ok. E ele resolve sentar todo dia, por meia hora, às vezes 1 hora. Ele honrava aquela 1 hora e ficava de frente, lá com papel e caneta. Ficava lá. Tinha dias que ele escrevia 1, 2, 3 capítulos de uma vez. Tinha dias que ele escrevia apenas um parágrafo. Que a coisa só vinha até ali. Um parágrafo. Não havia mais nada, ok. E foi dessa forma que ele elaborou por Deus agora. Depois dos 2 anos. Depois dos 2 anos. Que ele elaborou esse livro. E aí o universo então respondeu com toda a intensidade, em homenagem àquele que foi capaz de ver em todos os momentos a alegria de existir. O que o universo respondeu para ele? O que justifica, vamos ver se vocês estão pegando a ideia, o que justifica, se você fosse o universo, o que justifica manifestar numa realidade alguém que reflete plenitude?
rosa no jardim, coisa linda, né? Uma pessoa que ela... Será que é possível? Olha só que interessante. O que justifica para uma pessoa que se comporta e vive como verdadeiro rei? Um império. Porque o rei é típico de quem é rei viver na mais pura abundância e prosperidade. Viver na mais pura abundância e prosperidade. E o que justifica para o universo uma pessoa que vive como miserável? Sempre vibrando na energia da falta, sempre se injustiçado, sempre se colocando por baixo. Porque o que importa é você se olhando, tá? Sempre se vendo como menos, sempre se vendo como aquele que não tem, sempre se vendo como aquele que é injustiçado, isso e aquilo. O que justifica para uma pessoa dessa? Completa escassez. Porque ela reverbera para o universo isso. Então ela terá exatamente aquilo. Lembra da lei metafísica? Que Jesus sempre mencionava? Você só ganha o que você já tem. Se você não tem, você não ganha. Há quem tudo tem, tudo lhe será dado. E aquele que não tem, mesmo que não tenha, lhe será tirado. Essa é a sabedoria por trás dessa frase. Então a espiritualidade, Alessandra, é isso que eu estou colocando. É você, na vida prática, realmente vibrar na frequência do espírito, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Como Eckhart fez. Veja, aí a mente vem já condicionada. Mas isso é muito difícil. Já ouvi a resposta que vem é essa. É lógico. Por que vem essa resposta? Porque quem está respondendo é alguém em você que quer impedir o desabrochar da consciência, porque se ela desabrocha, esta coisa deixa de existir. Então ela se opõe. E a gente ouve essa voz, e a gente assume essa dificuldade, que é apenas um mecanismo de resistência do ego, ou de resistência em ser. Eu ia falar da resistência de ser feliz, mas é redundante, a gente já sabe que é redundante. Da resistência de ser, porque ser é plenitude, então não existe ser feliz. É a maior redundância que tem. Ser feliz, não, o ser é. Se você é, você já é pleno. Você acha que o ser humano realmente, mesmo tendo esse conhecimento, essa consciência, né, pisa no tomate e percebe que às vezes vai para o caminho errado e tem como puxar de volta? Não, se ele tem essa consciência aqui, não tem mais retorno. Não? Não, se você já tem a consciência, veja, cheguei ainda. Não, nós não chegamos. Na verdade, vou corrigir o que eu disse. Você já chegou, você nem chegou, você sempre existiu desta forma. Só precisa reconhecer. Tá? Quer dizer, isso está dentro da gente, só precisa reconhecer. E para que eu reconheça, o que eu preciso fazer? Eu não posso ter ruído aqui. Esse é o detalhe. Então veja bem, uma coisa é você ter a consciência disso. Consciência implica em revelação, compreensão. Outra coisa é você estar consciente do que eu estou dizendo. Estar consciente é o primeiro passo, é a aquisição dos mapas. O Eckhart ele fala isso. Estar consciente é você ter mapas para chegar em algum lugar. Imagina um mapinha. Preciso chegar na Madureira, tá? Vou para cá, chego lá. Ele é útil? É. Cheguei lá. Esse mapa ele é inútil? Bom, já estou. A questão é, gente, olha o que eu vou dizer, mas é mais planetário. Você já está. E você está com o mapa querendo chegar na Sena Madureira. Mas você já está na Sena Madureira. Mas por que eu não reconheço isso, Horácio? Isso é loucura? É loucura. É uma loucura, gente. É um caso de internato? Não é um caso de internato, mas é um estado assim, interessante. Essa loucura que eu falo, né? É loucura, o que quer dizer isso? Qual é o nome que nós damos para isso numa linguagem mais adequada? Isto é inconsciência. Desconexão. Você querer chegar na Sena Madureira com uma mapinha, sendo que você já está nela. Então atire os mapas.
E reconheça que você já está naquele lugar. É muito mais interessante você curtir a realidade da Serra Madureira do que você querer chegar nela com o mapa. Você já está nela. Tudo bem? Maravilhoso. Então, veja. Hoje o que eu quero trabalhar com vocês é entender como a gente vai construindo esse trilhar aqui. Como que eu trago isso de forma concreta? Né? Eu tenho tentado conversar com as minhas partes. Qual é o mais fácil e mais leve? Isso. Então vamos lá. Tá? Então até aqui tudo bem? Essa visão está ficando bem incorporada? Né? Entender que na verdade nós precisamos assumir esse posicionamento diante das nossas vidas, que é uma coisa muito prática, né? Uma coisa muito prática. Por isso que são poucas as pessoas que compreendem isso. E as que menos compreendem são aquelas que estão mergulhadas, é triste dizer isso, são aquelas que estão mergulhadas em algum núcleo espiritual. Deixa eu ver se eu concordo plenamente. São as que mais ficam assim. E tem dogmas, né? Espiritual. Mas os que têm dogmas. E a maioria acaba tendo muito dogmas, porque se eu falo uma coisa, eu dou uma opinião sobre algo que você acredita, e você reage fortemente àquilo que eu disse, você já está com lavagem cerebral. Isso já é lavagem cerebral. Então você está completamente fora do rumo natural. Né? Com relação a essa questão da lei, você falou, se a gente já tem, o universo vai dar mais. Aí eu tinha ouvido falar assim, por exemplo, essa questão de você limpar coisas velhas que você não usa em casa, falando que é para energia circular, porque se já estiver cheio, o universo não vai encher o que já está cheio. Então, interessante. Se você falar da falta, bom, eu não tenho, então o universo, ela não tem, eu preciso dar. Agora se eu já tenho, por que o universo vai querer me dar se eu já tenho? Pois é. Como que é isso? Vamos entender uma coisa. Linguagem do universo. Como o universo ouve. Não tem uma boa palestra, né? Como o universo ouve você. Acreditando, bobagem. Querendo, pior ainda.